Olá, meu querido, meus queridíssimos. Estamos aqui para começar uma nova etapa dos módulos. Hoje começaremos a estudar vanguardas europeias. A primeira coisa é saber o que é uma vanguarda europeia. O nome já está dizendo, vanguarda. Avant-garde, do francês, o que quer dizer posição avançada. Então vamos chamar de vanguarda tudo que no mundo estiver à frente do seu tempo, que for algo inusitado. Vamos chamar de vanguarda o que extrapolar o senso comum. As vanguardas europeias são aquelas pinturas, porque o nome vem para as artes plásticas, oferecer uma forma alternativa de produzir arte. Por que isso? Porque depois daquele período revolucionário europeu, e por consequência de outros continentes, de outros países, o homem teve necessidade de se reinventar, de se recriar e de buscar novas formas de se expressar. As vanguardas vão acontecer na Europa. Nós vamos ter a Revolução Industrial, nós vamos ter o Iluminismo, o período pós-iluminista, um momento de grande inteligência humana, de criações que causaram impacto no homem ocidental, e as pessoas tiveram que se reinventar. Então nós vamos chamar de vanguarda aquelas artes plásticas que fizeram algo diferente, que estiveram à frente. Você há de se questionar, mas o renascentismo nas artes plásticas é algo que até hoje se considera insuperável. Eu sempre digo aos meus alunos que Miguel Ângelo, Da Vinci, aquela tropa toda de excepcionais, eram gente que andava brincando na varanda do céu e Deus falou, ô Da Vinci, vem cá, ô Miguel Ângelo, vão lá para a terra mostrar que eu existo. De tão geniais, de tão excepcionais. Pois é, acontece que depois desses movimentos, séculos depois, eles vão fazer uma arte plástica que não tinha compromisso com a precisão da realidade. E vão colocar aí algo diferente e inovador nas vanguardas europeias, que é o senso crítico. Uma arte que vai incorporar os nossos anseios, que vai mostrar o homem ao homem, que não vai ser, como no renascentismo, uma cópia fiel da realidade. O que não faz o renascentismo menor, mas faz as vanguardas serem diferentes. Por isso, vanguardas, senso crítico, engajamento social e político. É isso que nós vamos ter. Aí, mais ou menos de 1870 até o fim da Primeira Guerra, e depois elas vão se perpetuar até os dias de hoje. Nós vamos começar a estudar as vanguardas. Vamos primeiro saber o que elas são, como são. Depois nós vamos estudar a importância das vanguardas na Revolução Modernista Brasileira. Bom, olha só, a França viveu um período excepcional chamado Belle Époque, Bela Época, que vai começar aí em 1870, 71, até o fim da Primeira Guerra. Começa na França depois da Guerra Franco-Prussiana, e apesar
de a França ter perdido as terras de Alsácia-Lorena para os alemães e ter ficado naquela grande tensão, mas é em seguida a esse período que começa um momento de grande estabilidade francesa, que vai se chamar de Belle Époque e que vai influenciar o mundo ocidental e o resto do mundo depois. O que foi isso? Bom, isso começa um pouco antes com a urbanização de Haussmann, aquele cara que era o chefe de Paris, é uma espécie de ministro civil da defesa civil, não encontrei algo correspondente, de Napoleão III, e ele vai fazer um processo de reurbanização em Paris. Havia lá uma cidade que tinha ruas muito estreitas e outras cidades também tinham essa configuração que o Napoleão considerava perigoso para se defender de uma invasão. Então ele manda destruir aquilo para fazer avenidas no lugar. E o Haussmann, embora não tenha tido formação na área de engenharia, vai levar 20 anos derrubando em torno de 20 mil prédios, incluindo prédios históricos, e reconstruindo a Paris, que ficou simplesmente fantástica. E então nós vamos ter até um problema político, porque o povo começou a reclamar quase 20 anos depois do gasto excessivo, e o Haussmann vai ter de parar e até saiu do cargo, mas a Paris já era outra. Coincidentemente, nós vamos ter aí o período da segunda Revolução Industrial, e a Paris entra num clima excepcional de estabilidade, de recriação da vida urbana, de dinheiro, de muita boemia, de muitas perspectivas para o povo. É nesse período aí que coisas excepcionais foram criadas. Por exemplo, nasce também politicamente a Terceira República Francesa, trazendo grande estabilidade para Paris e para a França de um modo geral, mas vão surgir aí os grandes cassinos. Esse é o período do Moulin Rouge, do famoso Cassino de Paris, da construção da Torre Eiffel. Esse período de construção de vida boêmia, de coisas lindas, dá uma grande notoriedade a Paris e uma bela vida ao povo de Paris. É aí também que surge uma coisa fantástica, o pneumático, o pneu de carro removível, criado por Edouard Michelin, ou Michelin, como chamamos aqui, que hoje é marca mais famosa de pneu, e é também aí que se cria a terceira versão da grande marca Peugeot em Paris, do carro, e que surge o grande metrô de Paris, que influenciou a Europa toda e o mundo, e agora Paris está com uma coisa fantástica em desenvolvimento, com a segunda Revolução Industrial, num período pós-iluminista, e veja só, meu amigo, surge aí um crescimento na ciência de um modo geral, sobretudo na medicina, e Paris vai reduzir drasticamente com as novas avenidas, com um belo sistema de saneamento básico, vai reduzir grandemente a taxa de mortalidade. Então nós temos uma Paris linda, uma Paris rica, uma Paris forte, criativa, que vai receber naquele momento o nome de a Paris da Belle Époque, da bela época. Que coisa fantástica! É neste momento aí que surge também a vanguarda europeia chamada impressionismo. 1870 até 1871,
É o grande momento de Paris, na Europa. Inclusive, criou também, nesse decurso, até 1890, vai criar a primeira Força Aérea Nacional. Paris estava com tudo, política, socialmente falando, e ainda criando bem-estar para o povo e desenvolvendo uma boemia jamais vista na humanidade. Surge aqui, nesse período fantástico da Belle Époque, a primeira vanguarda europeia. Surge aí em Paris o impressionismo. Vamos dar uma olhada agora no que é o impressionismo e na análise de alguns dos seus quadros importantes. Impressionismo. Olha só, nós temos algumas características para fixarmos. Coloquei aqui para você. O impressionismo foi uma tendência artística francesa com ênfase na pintura. Aí, em 1871, vai até 1914, que é a Primeira Guerra, exatamente o período que comporta a Belle Époque. Essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. Bom, aqui nós temos já uma coisa excepcional para perguntas de nível profundo no vestibular. Apesar de a vanguarda europeia e, de um modo geral, as vanguardas europeias terem surgido nesse período de Belle Époque, mas ela não vai incorporar aquele sentido do belo pelo belo. A vanguarda impressionista vai trazer uma nova visão da realidade, uma nova técnica de pintura, mas ela vai trabalhar descaracterizando o academicismo, que é característica principal de todas as vanguardas. Nasce aí, mas não vai ser aquela bonequinha Barbie. Nasce aí. Não vai querer ser bela, entretanto, pelo belo, belo pelo belo, muito menos a arte pela arte. A vanguarda vai incorporar-se uma nova visão da realidade com um jeito próprio, genuíno de se expressar. Olha só, deixa eu falar um pouquinho sobre as características e eu volto aí para os quadros. Nós temos alguns autores, você tem um material que não é esse é o meu material de aula, vocês têm um material amplo no módulo de vocês, e vão precisar aprender quem são os autores principais do impressionismo. Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, entre outros, mas esses nomes, Cézanne, Degas, Renoir e Monet, Cézanne, Degas, Pissarro, Monet, Renoir, são nomes que devem ficar na sua cabeça relacionados a esse momento impressionista. E aí nós temos aqui algumas coisas importantes para verificarmos nos quadros. Vamos lá? Algumas das principais características. Destaque para temas de natureza, especialmente paisagens. Então, o que ele está dizendo é que esta vanguarda europeia vai ter 99% dos seus quadros ligados à figuração de paisagens, da vida urbana de um modo geral. Valorização da luz natural. Eles vão querer a luz do dia, a luz do sol. Nós vamos ver isso em quase todos os quadros impressionistas. Uso de cores decompostas e primárias. Isso aqui é uma coisa muito delicada. Eu não creio que o vestibular vá descer a essa técnica. Quais são as cores primárias? Nós temos as principais aí: vermelho, amarelo e azul. Por que chamamos de cores primárias? Porque delas surgem as outras cores, as cores decompostas. Então, o que nós vamos ter aqui no impressionismo é uma
preferência pelas cores primárias e pela luz. Uso de sombras coloridas, luminosas, foco nos estudos dos efeitos ópticos, das ilusões ópticas. Ou seja, nós vamos ter sensações, olhar um pôr do sol e ter a sensação que as nuvens estão queimando em brasa e o sol está descendo. Ao olhar para o quadro, você tem uma sensação da dinâmica daquilo que ele está pintando. Um colibri parado, batendo asas e bicando uma flor, você tem a sensação que aquilo está acontecendo. É essa questão da ilusão de ótica que vai ser a preferência do movimento expressionista. Desenhos sem contornos nítidos, formados mais por manchas, trabalham com espátulas. E esta principal característica do movimento impressionista, que é o flagrante da realidade. O que é o flagrante da realidade? O impressionismo vai pegar aquele momento irrepetível, por isso flagrante da realidade. Ele vai pegar um pôr do sol. Se ele demorar muito pintando o pôr do sol, o sol vai se pôr. Então ele pinta rápido e pega aquele determinado momento que é irrepetível, daquela nuvem, daquela cor, daquele raio escapando. Esse flagrante da realidade é impressionante. O beija-flor batendo asas, um momento de mar revolto. Entenda, a palavra flagrante está aí no seu sentido próprio, como principal característica do impressionismo. Valorização da pintura feita ao ar livre, já falei, por causa da preferência da urbanidade, da paisagem, preferência pela mistura de cores através da ilusão de ótica, não pela técnica. Então, veja bem, há uma opção pelas cores primárias, mas eles usam também as cores decompostas. Só que é como se colocasse uma ao lado da outra, ele não mistura. E eles nos trazem a ilusão ótica de observarmos, sempre que olhamos para o quadro, alguma coisa diferente. Preferência pela mistura de cores através da ilusão, já falamos. Agora ele diz aqui, ó, não pela a mistura de cores, não pela técnica da mesclagem. Não há mistura de cores para criar novas tonalidades, mas apenas o uso de pigmentos primários justapostos. Presta atenção no que ele quer dizer com isso. Ele usa todas as cores, mas ele não faz uma salada. Ele não bota todas as cores no liquidificador. Ele não faz como na pintura tradicional, você quer aquela cor difícil de encontrar e ele mistura as cores, decompõe as cores primárias formando novas cores. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai botar aquelas cores decompostas ao lado de outras cores. Então, elas não estão no liquidificador. Elas já passaram pelo liquidificador, ele opta por aquela cor decomposta que bota do lado de uma cor primária. Isso, provavelmente, não é muito fácil de você, que é leigo, perceber. De seu professor aqui perceber, que estudou para verificar o que é isso, mas é muito fácil você saber que no impressionismo o jogo de cor não é chocante, não há aquela gradação que nós chamamos. Bom, vamos verificar essas características na pintura. Escolhi aqui algumas das pinturas mais famosas do impressionismo para aplicarmos esse conhecimento que acabamos de ter. Olha só, vamos começar aqui com o quadro mais importante do impressionismo de Claude Monet, Impressão Nascer do Sol. Para você entender melhor o que é esse quadro, o nome impressionismo nasce de uma entrevista de um jornalista que foi fazer uma reportagem sobre essa tropa de pintores que agora
andavam pintando a beira-mar, nos Champs-Élysées, nas montanhas. E ele foi aos Champs-Élysées e pegou lá um pintor que estava no exato momento de sua pintura, olhando o pôr do sol, e o jornalista perguntou a ele o que era, qual era a motivação daquele tipo de pintura, que diferença havia, e o cidadão pintor respondeu a ele: olha, eu estou aqui pintando o pôr do sol. Eu quero captar este momento do pôr do sol que eu escolhi. Se um colega chegar aqui agora, armar o seu cavalete e começar a pintar, embora aqui do meu lado e olhando para o mesmo horizonte, ele vai fazer um quadro diferente. Eu já peguei um raio de sol que não existe mais, porque o sol está se pondo. Provavelmente um terceiro pintor não pintará o mesmo quadro, ainda que ficando aqui do nosso lado. De modo que essa é a coisa principal da nossa pintura: flagrar a realidade. E o jornalista olhou para o quadro e viu que ali havia movimentos de espátula e disse: mas esse quadro aí você não acabou, por exemplo. Ele está rabiscado. Ele disse: mas nós fazemos isso na hora, com espátula, misturamos na hora, colocamos a cor na hora. Nós pegamos o momento que queremos e no final da reportagem, o autor faz uma síntese, o jornalista faz uma síntese de tudo que ele viu e disse: aqueles pintores fazem uma impressão da realidade. E aí, os pintores que foram entrevistados e todos os outros que compartilharam, ainda que pelo jornal, daquela reportagem, disseram: é isso mesmo, sem querer ele deu nome ao nosso movimento. Nós fazemos uma impressão, porque é rápida, é a captação do flagrante, a impressão da realidade. Esse quadro aqui, ele é um pouco mais explícito, não sei se a ampliação apagou ali a figurinha dos guindastes de cais de Porto, aí do lado direito. Mas olha só, ele pintou Claude Monet, foi um quadro oficialmente exposto numa exposição de arte e que deu início a esse movimento oficialmente. Ele pintou da janela dele o Porto de Havre. Então, olha, meu querido, o que você está vendo aí? Espátula, que é a preferência dos impressionistas, o sol nascendo, reflexo da água, reflexo do sol na água, e uma espécie de fog, aquele fumacê do primeiro momento da manhã, encobrindo aí o Porto de Havre. Você está vendo uns barquinhos passando aí. É uma impressão do sol nascente. Então você tem aí o quadro que inaugurou oficialmente o movimento impressionista do nosso amigo Claude Monet. Bom, vamos ver um outro quadro, dá uma olhadinha, é uma beleza, é um encanto. É claro que no início, nesse momento de abertura para as vanguardas, a gente não vai dar muito valor. O povo da época deu muito valor. Nós vamos ter a oportunidade de estudar a chegada delas aqui no Brasil. Vamos ver o que aconteceu. Porém, as vanguardas vão crescer, porque você, em princípio, humilharia um quadro desse se pensar no renascentismo, que era absolutamente perfeito, que pareciam fotografias. Só você pensar numa Mona Lisa, pensar no teto da Capela Sistina de Miguel Ângelo, é só você pensar nas esculturas de Miguel Ângelo. Ele bateu no joelho do Moisés e desfala Moisés. Se você pensar nisso, você vai achar isso aqui um lixo, mas isso vai tomar personalidade e vai instituir-se arte monumental, e ela também vai se engajar na realidade, não
O impressionismo, por exemplo, não tem essa característica do engajamento, mas ela é a primeira, vão terminar tendo, e algumas delas já nascem brigando, já nascem defendendo causas sociais, como o dadaísmo, como o expressionismo, como o surrealismo. Vamos ver o próximo quadro. Olha que quadro excepcional. Eu fico pensando como é possível um cara pintar um quadro desse. Você está observando aí que a principal característica do impressionismo é o movimento, o flagrante. Quadro de Renoir, Le Déjeuner de Canotier, quer dizer, o almoço dos navegadores ou pescadores, como quiser traduzir. Olha só, observa essa moça aqui, como que ouvindo o garçom que a serve. Olha aquela moça aqui do lado esquerdo do quadro, no parapeito, com a mão no queixo, conversando, claramente conversando com o cidadão à sua frente. Olha lá atrás, lá atrás e lá atrás, tudo é movimento. Olha aqui do lado esquerdo esta moça participando da opção, da conversa, da atenção que a moça está dando para o garçom. Então, esse é um quadro tipicamente expressionista. Repare que as cores não são chocantes, né? Elas obedecem a cores primárias e também a cores decompostas. Aqui nós temos maioria de cores decompostas, numa espécie de degradê, no sentido de ter cores leves, um pouquinho mais forte, mas em pessoas diferentes. Na mesma pessoa não existe o degradê. Na floresta não existe o degradê. Você encontra lá em cima o amarelo, que é uma cor primária, no chapéu da menina, mas você vê, sobretudo nesse quadro, que é a principal característica do quadro, o flagrante deste almoço dos remadores. Meu amigo, esse é Renoir. Renoir é o rei do movimento, quase todos os quadros dele têm muito forte esta característica. Vamos dar uma olhadinha no próximo, curtiu aí? Então vamos lá. Você está vendo a roupa, os chapéus das mulheres, isso é 1881 o quadro. O movimento começa 10 anos antes. Então nós estamos aí no final do século XIX, por isso esse tipo de roupa. Aqui nós temos Eliseu Visconti num quadro chamado Roupa Estendida. Observa só o que ele faz. Isso é um flagrante. Você está vendo provavelmente uma mãe, né? 1944 é mais recente o quadro, portanto, já é a consolidação de todas as vanguardas europeias. Aqui no Brasil elas chegam até 1925. A última a chegar é o surrealismo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em 1925. E depois da Semana da Arte Moderna, elas vão se consolidar, porque participaram veementemente, engajadamente da Revolução Modernista Brasileira. Vamos estudar muito sobre isso. E aqui nós vemos o Visconti fazendo outro flagrante. A cor branca, a única cor, naturalmente, que não entra aí em cores decompostas. Você já estudou um pouco sobre isso. Os lençóis, uma cabecinha ali botando prendedor da roupa no varal, uma criança ajudando a mãe, e está vendo a roupa da mãe dentro de casa como é, 1944, isso aqui já é, aqui sim que, desculpem, aqui sim que é a segunda metade do século XX, aquela que eu te mostrei, 1881, é final do século XIX. Só para isso não ficar em branco, nós vamos começar em 1871, o movimento das vanguardas europeias com o impressionismo,
e aqui no Brasil vem até os dias de hoje, mas elas vão sendo conhecidas no Brasil até 1925, portanto, primeira metade do século XX. Aqui nós estamos já em 1944, chegando à segunda metade, finalizando a primeira do século XX. Mas olha só, a característica ainda é o flagrante. Observe que esse quadro não tem aquela vontade de ser belo, não tem aquela vontade de causar impacto pela simetria. Isso é uma paisagem urbana que flagra uma atividade da vida urbana e não interessa que alguém esteja procurando um quadro esteticamente bonito, mas um quadro com o qual se identifique. Observe isso aí, que é muito importante nas vanguardas. Também elas não buscam a precisão da realidade. O quadro não tem contornos, como você viu ali, perfeitos. O quadro tem um esboço, tem uma impressão. Por isso, impressionismo. Bom, aqui um quadro que, se eu pudesse, eu teria em casa. A biografia disse que este quadro é pintado por Claude Monet, mulher com sombrinha, em algumas postagens está com o nome de O Passeio. Aqui é Camille, a mulher do Claude Monet, e ali o filho dele. Esse quadro é encantador. A primeira coisa que você vê aí é o flagrante. Você está vendo a roupa dessa época aí, século XIX, final do século XIX? É muita roupa, meu amigo. E o vento está batendo forte, porque você está vendo aí um pequeno açoite na roupa. Mas a coisa fantástica é a luz. E aí nós temos uma bela ilusão de ótica. Lembra que nós falamos? Olha só, a sombrinha está cobrindo o sol. Mas o jogo de cores que ele fez, jogando um branco no azul, dá a ideia perfeita da luminosidade do sol. Esse quadro é encantador. Você pode olhar no computador qualquer postagem desse quadro. Por isso ele é tão famoso, nos dá a ideia desse foco de luz atrás da sombrinha de Camille, a mulher de Claude Monet. Então, é muito fácil a gente perceber aqui essa característica do flagrante da realidade. E há uma coisa nesse quadro fantástica que copia a fotografia que estava fazendo sucesso na época, que é o enquadramento. Observe que é como se ele tivesse batido uma fotografia de baixo para cima. Uma técnica de pintura excepcional que nos dá a perfeita ideia do que ele queria. E de baixo ele vê o sol se espalhando ao toque da sombrinha da Camille. E se você observar, a gente precisa lembrar que são detalhes. Logo aqui em cima da sombrinha há uma manchinha branca que nos traz a ideia do retorno dos raios do sol, da figura cintilante mesmo dos raios do sol sobre a sombrinha. Isso que você acabou de ver é uma pequena amostra do movimento impressionista do Claude Monet. Bom, agora, lembra do Degas? Degas tem o Renoir e agora o Degas, que são dois craques do movimento. O Degas, quase que todas as pinturas dele são de mulheres dançarinas. Esse é um famoso quadro. Aqui tem um coroa, que é o professor, tá vendo? Ele está com um bastão na mão. Aqui nós cobrimos aí essa figura na postagem, mas ele está inteiro aí. E você está vendo as meninas fazendo movimentos de dança, a outra aqui de cabeça baixa consertando alguma coisa nas laterais do vestido, a outra observando, a outra em movimento, quadro fantástico. E aí você percebe claramente o impressionismo.
o impressionismo, a impressão do flagrante. Repare o jogo de tintas leve. Repare que a beleza do quadro está no movimento e não no senso estético de simetria e etc. Bom, olha aí do seu lado direito, Edouard Manet. Esse é irmão do Claude Monet. Edouard Manet. Corridas em Longchamp. Você está vendo aí uma corrida de cavalos, a precisão com a realidade não interessa muito. Olha lá em cima a luz do sol, como ele bota as nuvens brancas e abre o espaço azul ali. Meio borrado aí o quadro, porque não interessa a precisão da realidade, mas o quadro também aqui engoliu um pouquinho as patas dos cavalos, mas nesses cavalos da frente você vê que há aquela pisada violenta da velocidade no chão, e você vê também que esse é um movimento da corrida, é aquela fotografia da corrida que capta um instante da corrida. Edouard Manet, Corridas em Longchamp, impressionismo. Então, meu querido, tivemos a oportunidade de mostrar a você aí o impressionismo. Esse movimento ele é muito importante porque ele vai influenciar as outras vanguardas, que vão criar também formas diferentes de manifestação artística, e cada uma com seu ilogismo próprio. Todas são ilógicas. Tem algum tipo de ilogismo, cada uma delas. Todas são ilógicas, mas cada uma tem um tipo de ilogismo. Só para você caracterizar, esse aqui é muito pouco, né? O ilogismo aqui é muito pouco. O que é o ilogismo aqui? No lado direito você vê mais, né? A coisa borrada, não tem interesse em mostrar com precisão. Um pouco aqui no lado esquerdo, também no Degas. Mas olha só, o surrealismo também é ilógico, mas é diferente. É uma mistura da realidade com o irreal, e tem aquelas coisas absurdas como uma mão com um olho no meio. Então é uma outra forma de ilogismo. E nós vamos ter a oportunidade de ver todas as vanguardas e mostrar as características de cada uma delas, e aí ao final você saberá o que é comum entre elas e o que é diferente entre elas. A grande coisa diferente aqui é o flagrante da realidade e o esboço da paisagem sem a precisão da realidade que o renascentismo tinha. Bom, nós agora vamos dar uma olhadinha aqui no pós-impressionismo. Então, meu caro, nós vamos dar uma olhadinha agora na vanguarda seguinte, chamada de pós-impressionismo. Por aí você tira a importância do impressionismo. Vai surgir uma nova vanguarda que vai estar ligada a ela, ou porque repete algumas características, ou porque contesta alguma característica. Mas, ao se dizer pós-impressionismo, nós estamos dizendo que algumas características vieram. Na minha opinião, eles apenas colocaram uma coisa importante no impressionismo. O impressionismo era mais técnico, né? Se preocupava com a questão da luz, se preocupava com o flagrante da realidade, mas não tinha muito emocional, não tinha quase nenhum. Não tinha a subjetividade. São essas coisas que serão acrescentadas aí no pós-expressionismo. E é claro, muitos autores impressionistas continuaram aí no pós-impressionismo. Outros já surgiram no pós-impressionismo, dando esse toque impressionista e mais um pouco de subjetividade, que vai ser característica do expressionismo mais na frente. A subjetividade.
Só que o expressionismo vai colocar essa subjetividade em cima de uma realidade totalmente deformada. Então, dá para distinguir bem essa característica. Voltando aqui para o pós-impressionismo, tirei aqui umas características oficiais. Diz assim: o pós-impressionismo é uma tendência no final do século XIX, já vimos isso. Esse movimento inovador começa, aqui está uma digitografia que foi eu mesmo, começa a despontar em 1880, permanece até o surgimento do cubismo em 1907. Na realidade, essa corrente organiza-se de maneira espontânea, inspirando-se e, ao mesmo tempo, confrontando o impressionismo. E aí nós temos um quadro aqui, o Mar de Saint-Marie, que é do meu favorito, vanguardista Van Gogh. Nós teremos Paul Cézanne. Então vamos direto para a imagem. Olha que quadro lindo, eu adoro esse quadro. O Mar de Saint-Marie. Van Gogh é uma genialidade. Ele põe esse quadro aqui, que é pós-impressionista. Aliás, uma característica muito forte no Van Gogh, ele tem quadros só expressionistas, mas ele já tem muitos quadros, não sei se é maioria ou minoria, porque isso não tem uma estatística sobre isso, mas ele divide bem os quadros dele entre pós-impressionista, que é isso aqui, depois expressionista. Olha aqui que beleza de quadro. Você está vendo, cara, o mar aqui está revolto. Você está vendo que esse mar põe em risco esses pequenos, essas pequenas embarcações. Você vê que o céu começa a ficar ligeiramente obscuro por aqui, mais escuro aqui em cima. O conjunto desse jogo de cor, dessa densidade de mar, e aqui você vê uma mistura de cores puras, né? Você tem ali vermelho no barco, tem amarelo, tem o azul, tá vendo? São as chamadas cores puras ou cores primárias. E ele consegue, praticamente com essas três cores apenas, dar esse tom de perigo, dar esse tom de preocupação. Onde está a subjetividade aqui? É exatamente em que ele busca um flagrante, aqui um flagrante, barcos navegando em movimento da água. Ele dá um tom subjetivo aqui. Quando você olha, você tem uma visão do Van Gogh, não de mar azul maravilhoso, que lhe dá vontade de navegar também. Ele traz uma noção de tensão, de perigo, e ele lhe traz o que representa esses barcos. Provavelmente não são barcos de passeio, são barcos de pescadores, de modo que é como ele vê a vida dos pescadores aí na cidade de Saint-Marie. Do lado você tem esse quadro lindo de Paul Cézanne, Maçãs e Laranjas. Repare, a mesa está arrumada com maçãs e laranjas. No meio de um jarro aqui, entre um jarro que a gente não sabe de que é, e uma porcelana, um prato, é subjetiva a arrumação dele. Não é aquela arrumação clássica de natureza morta que a gente vê em outros autores de outras épocas, com aquelas frutas principais dentro de um grande jarro. Ele botou aqui um prato, um lençol mal arrumado, cores inverossímeis, mas a maçã está quase perfeita, né? A laranja também. Então há uma subjetividade na arrumação, há uma subjetividade na cor e nos elementos que estão aí. Que mesa é essa com esse tipo de arrumação, com essas dobras
aleatórias do lençol. Então você percebe uma subjetividade e também um flagrante. Então ele é pós-impressionista porque ele acrescenta ao quadro impressionista a subjetividade e o emocional. Pouca coisa nós temos aqui no pós-impressionismo. Todas as vezes que nós virmos a sombra, o flagrante da realidade, e a luz, e nós virmos também a subjetividade e o emocional, nós temos o pós-impressionismo, porque o impressionismo não tinha a questão do emocional e da subjetividade. Daí porque ele traz algo do impressionismo, que é a luz, o flagrante da realidade, e acrescenta algo como que questionando o impressionismo, que é o emocional e a subjetividade. Ok, meu querido, vamos passar agora para o expressionismo. Expressionismo. O expressionismo traz uma coisa interessante. Ele, como todos os quadros vanguardistas, ele não tem compromisso com a precisão da realidade. Essa característica é de todos os quadros vanguardistas, de todo o vanguardismo. Não tem compromisso com a precisão da realidade. Ao contrário, ele vai ver a realidade deformada. E aí nós temos a subjetividade como grande característica do expressionismo, como foi o flagrante lá no impressionismo. Então, vamos firmar aqui, a subjetividade e a deformação proposital da realidade, que retratava o homem angustiado naquele momento histórico, aquele momento pré-guerra e ainda pós-guerra, no momento de grandes dores do mundo, o expressionismo vai focar sua arte na arte de expressar. E essa arte de expressar está ligada à subjetividade e como o autor vê a realidade. É como se você dissesse a alguém: meu amigo, fique aí que eu vou lhe pintar. E o colega fica. Quando você termina de pintar, você mostra, o colega diz: mas você pintou um macaco. Você diz: é como eu vejo o senhor. Então, essa é a grande característica do expressionismo. É a subjetividade com a qual o pintor vê a realidade. Ele descaracteriza a realidade ao sabor da sua visão. Como a sua visão é angustiada, ele vai, de um modo geral, por causa do momento histórico, de um modo geral, ele vai ver essa realidade deformada. Vamos dar uma olhada aqui nas características oficiais. Como a visão trágica do ser humano, muito por conta do contexto histórico, Primeira Guerra Mundial, o expressionismo, como o próprio nome sugere, busca ser uma expressão dos sentimentos e das emoções. Você está vendo que essas são características que contrariam o impressionismo, que nasce lá antes da guerra, em 1871.